Pessoal, vamos lá. Vou analisar algumas oportunidades para vocês hoje, né? A gente vai estar falando sobre o Bitcoin, sobre o Ethereum, talvez algumas altcoins, se o vídeo não ficar muito longo, tá? Então eu vou focar em compartilhar setups, né? Tanto de intraday quanto swing, né? Talvez uma visão HTF também, tá? Paralelo a isso, eu vou compartilhar, né, algumas oportunidades que forem até mesmo analisadas aqui nas comunidades, né? O nosso foco maior é no VIP, mas também algumas coisas eu vou compartilhar no Free, tá? Então acompanhe o vídeo aí até o final. Vamos lá. Primeiro eu vou pegar aqui o Bitcoin, né? O Bitcoin, nos últimos dias, nós tivemos uma pernada impulsiva bem forte, né? Então o mercado estava acumulativo, o fluxo para alta virou, né? De uma forma repentina, bem rápido. Então o mercado agora está se acumulando e nós podemos ter algumas oportunidades aqui, levando em consideração que o Bitcoin, né? Ele não veio ainda fechar, né, o order block das 4 horas, né, as primeiras zonas de demanda interessante aqui, o preço ainda não veio mitigar, porém mitigou, né, esse FVG que estava em aberto no 4 horas, varreu liquidez interna, né, e quebrou a estrutura, tá? Essa virada de fluxo, né, de flow, o mercado começou a acumular, varreu liquidez e virou flow novamente no LTF. Essa virada de fluxo, né, de caráter, ela é interessante, porém ela é interna, ela está dentro de um range acumulativo, né? O que gera para a gente é uma possível oportunidade, tá? Porém uma oportunidade de alto risco para a gente estar montando posição de compra nessa região aqui, tá? Nesse order block. É um setup mais arriscado, mas é um setup que pode funcionar, tá? É um setup que teria contexto para a gente estar criando, tá? Então seria esse setup, tá? Ou você coloca seu take aqui ou seu take no primeiro order, nesse order block também, que é interessante, tá? É onde a gente pode também estar pegando um possível setup de short, tá? Esse order block, você não vai conseguir ver ele nitidamente aqui no gráfico de 4 horas, tá? Porém, se você passa para o gráfico de 1 hora, você consegue entender o contexto do porquê ele é importante, tá? Então, o preço fez, né, essa varredura de liquidez interna cá nesses fundos, tá? O preço veio, varreu essa liquidez, formou esse fundo. Esse fundo fez com que o preço subisse e varresse a liquidez desse topo, tá? Então, de uma forma, esse fundo se tornou um fundo forte em um time de LT, em um time LTF, né? Em um time frame menor, no caso. Então, né, a partir do momento que esse preço foi quebrado, a partir do momento que esse fundo foi quebrado aqui, ele valida para a gente a possibilidade da gente estar, né, negociando esse order block, tá? Então, qual posição que nós poderíamos montar aqui, tá? Nós poderíamos criar o seguinte trade aqui. Vamos passar para 4 horas para a gente ter uma visão melhor aqui. Vamos lá, a gente poderia pegar na parte superior, colocar o nosso stop loss acima da TH, tá? E estender o nosso take profit para a região dos 112 mil, tá? Na zona de demanda. Levando em consideração que se o preço vir visitar esse order block, vai varrer bastante liquidez interna e o preço poderia fazer uma movimentação maior, tá? É uma possibilidade e também é um setup de extremo risco, tá? Levando em consideração que a gente estaria pegando contra, né, o fluxo de alta, né? Então o take profit até seria bem grande se estivesse aqui. O correto seria estar nesse fundo aqui, tá? O próximo setup que a gente poderia ter no Bitcoin, né, seria esse setup aqui, tá? Vamos pegar um trade nesse order block, tá? Nessa zona de demanda, onde está fazendo confluência, né, com nossa zona de OT. Ou seja, a gente estaria pegando aqui próximo a 0,70, para a gente ter um risco retorno interessante, tá? Então seria entre 112 mil a 111 mil, tá?
a gente colocaria o nosso take profit na TH. Por que na TH? Porque a gente estaria ainda a favor do fluxo HTF, né? Então seria um trade mais interessante. Então é outra possibilidade que a gente poderia ter aí no Bitcoin, tá? Para o Bitcoin, por enquanto, o que nós temos é isso, tá? A gente tem que estar acompanhando aí para a gente ver como vai ser no decorrer da semana, viu? E seguir a gestão de risco, que o mercado tá bem complexo, o varejo está entrando pesado aí, e provavelmente vai ser induzido ao erro, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não ir junto com eles, tá? No Ethereum é o seguinte, o preço não varreu, né, a nossa liquidez interna e nem mitigou o nosso bloco que a gente tinha considerado aqui, né, que seria esse bloco. Então, o que que nós podemos ter aqui no Ethereum? Pagar essas leituras anteriores que foram feitas. O Ethereum é o seguinte, o Ethereum varreu, né, a liquidez interna aqui nesse BC, né, o BC é uma virada de fluxo no LTF, porém, ele é liquidez no time frame de 4 horas, tá? Então, o preço varreu liquidez e quebrou a estrutura. E agora o preço está voltando para fazer um pullback nessa região. Então vamos ver aqui onde que seria uma região interessante. O Ethereum teria a primeira região interessante do Ethereum, seria entre 3.670 a 3.600, tá? Então a gente poderia montar um setup aqui, tá? De alto risco, com stop loss em 3.500, nosso take profit ficaria em 4.130, viu? Esse seria um setup de extremo risco no Ethereum, tá? Setup de short no Ethereum nós não temos, tá? Por enquanto não tem essa possibilidade porque o mercado ainda não virou o fluxo, né? O mercado segue bullish, então a gente teria que negociar a favor desse fluxo de alta, tá? Se esse primeiro setup aqui não funcionar, como o preço chegou bem próximo desse order block e não mitigou, porém gerou, né, um novo fundo, que seria um fundo forte, tá? Então, se esse fundo forte aqui for quebrado, a gente provavelmente pode estar aí mudando o fluxo, tá? A gente poderia mudar o fluxo para uma correção um pouco maior, né? Se esse fundo aqui for quebrado. Então, eu não iria comprar, tá? Nesse order block aqui. Bem provável que eu esperaria uma compra na região de baixo. Essa região aqui também me parece uma região interessante para a gente montar a posição. Deixa eu ver aqui. Entre 3.300 a 3.100. Mas é uma região que está bem distante ainda, tá? Então acho que não vale a pena a gente estar procurando posições nessa região por enquanto, não. Se o preço vier abaixo de 3.500, aí eu vou fazer uma nova atualização, tá? Para vocês ficarem atentos. Porém, por enquanto, não faz sentido montar a posição aqui próximo a 3.300, não, tá bem distante do preço. Seria uma queda aí de quase 15%, né? Tudo bem que a dominância tá na região interessante aqui para iniciar um fluxo de alta, mas ainda não é momento de montar uma posição no Ethereum em 3.300 não. Mas se o preço for lá de forma repentina, é a região interessante para estar criando posição. Entre 3.300 a 3.100, bem interessante. Essa zona de demanda aqui é muito mais interessante. Porém, está bem distante do preço ainda, tá? Vamos dar uma olhada em BNB, que BNB também tem um setup interessante, tá? É a última altcoin que eu vou, é a última análise que eu vou fazer, o vídeo já tá ficando longo, né? Quase 10 minutos. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise detalhada aqui. O preço estava no fluxo de alta, varreu liquidez interna. E essa liquidez foi gerada por causa dessa quebra, né? O que a gente chama de fake boss, que eu coloco em boss com letra minúscula, tá? Então, a partir do momento que o preço veio, varreu essa liquidez e quebrou essa estrutura, aí a gente tem um range de negociação, tá?
Esse range de negociação, muito interessante para a gente estar negociando, tá? Então, a gente tem liquidez interna nesse fundo. Temos liquidez interna nesse fundo, tá? Uma liquidez aqui também. Uma liquidez um pouco menor, mas também é liquidez, tá? Então, a gente poderia traçar, né, a nossa Fibonacci da base até o topo. Identificar onde estaria a nossa zona de OT, né? Nossa zona de OT estaria aqui, entre 787, entre 787 a 767, tá? É onde a gente poderia estar aí criando, né, as nossas posições de alta. Você poderia optar pela base superior, né, que seria 787, aí seu stop loss ficaria um pouco maior, tá? Levaria seu take a parte superior. Ou optar pela região de 0,770, né, 705 da Fibonacci, porque aí o preço já teria varrido ambas as liquidez, tá? Você poderia colocar o seu stop loss nessa parte inferior, abaixo desse fundo forte, tá? E o seu take poderia ser no topo. O mercado indo, né, em direção com bastante força, a gente poderia fazer, né, uma extensão desse take profit, tá? É um possível setup que a gente tem para o BNB aí, levando em consideração que o Bitcoin se mantenha forte, que a dominância, né, ou ela continue aqui acumulando, ou tenha uma leve alta para acontecer esse pullback, né? Mas a gente tem que estar atento, porque essa semana tem taxa de juros, né? Tem reunião do FONC, então provavelmente vai ter bastante volatilidade, tá? Então é isso, pessoal. Fica com Deus, Deus abençoe cada um de vocês aí.